Podemos ir, então? Podemos começar, então? Então, vou pedir para todos fecharem os olhos ou entrarem numa posição confortável, para nós podermos iniciar nossa aula, fazendo sempre as nossas vibrações coletivas, para que a gente possa se unir no mesmo pensamento, numa mesma energia. Senhor, Mestre amado, agradecemos mais uma noite por estarmos juntos aqui aprendendo. Agradecemos a oportunidade da troca, da partilha. Acima de tudo, agradecemos a presença de todos que aqui estão, que perseveram no curso, apesar de, às vezes, muitas dificuldades terem que ser superadas, mas estão todos aqui. Senhor, que essa aula seja produtiva e tranquila, que a gente possa, cada dia, aprender um pouquinho mais para melhorarmos o nosso dia a dia. Possamos nos sentir fortalecidos, em paz, fazendo boas escolhas, sempre com sabedoria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Bom, vamos lá então. Nós, nas duas últimas aulas, né, a gente viu sobre a vida espiritual, que eu falei que era parte 1, parte 2, e hoje é a parte 3, né? A parte 3, ela tá bem tranquila e é praticamente um fechamento sobre tudo isso, né? Então, quando a gente começou, para os que não assistiram a outra aula, ou enfim, não conseguiram, quando a gente começou a falar da vida espírita, na verdade é o que acontece com o nosso espírito quando ele se encontra na erraticidade, né? Então, o que é essa vida espírita? Não é a vida espírita enquanto encarnado, mas a gente falando um pouquinho dessa vida espírita enquanto desencarnado. E hoje vai ser um fechamento desse assunto, que aí depois numa próxima aula a gente já vai começar um outro tema, e aproveitar esse momento também para a gente ir juntando com tudo que a gente foi vendo, tá bom? Então, só para a gente lembrar, os espíritos que a gente chama de errantes, que são os que se encontram na erraticidade, são os que estão desencarnados na forma realmente de espíritos. Nós somos espíritos encarnados, não somos considerados errantes, tá? Errantes, então, vem da erraticidade, que é esse mundo espiritual. Pode passar, Wagner, por favor. Então, lembrando, a doutrina espírita designa como erraticidade o estado em que os espíritos se encontram entre duas encarnações, denominando-se espírito errantes, que o termo foi usado pela primeira vez na questão 224 do Livro dos Espíritos. O que é a alma nos intervalos das encarnações? É o espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. Então, o intervalo entre uma encarnação e outra, enquanto a gente está lá, né, nós somos considerados, então, espíritos errantes, que estão nessa erraticidade. Só que a gente vai ver na aula de hoje que a erraticidade, que também é o mundo espiritual, ele tem várias categorias. A gente não vai pensar que o mundo espiritual é uma coisa só. Então, só existe um tipo de mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito vasto e muito diverso. Nem todo espírito, quando vai para a erraticidade, ou seja, quando ele desencarna, ele estará no mesmo mundo espiritual que outros espíritos. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho na aula de hoje, tá bom? Aí sim, então agora a gente vai fazer uma diferença entre esses vocábulos, entre essas palavras, né? Então, o mundo espiritual, o que seria o mundo espiritual? Ele equivale ao local em que pré-existem e sobrevivem todos os espíritos. A gente vai pensar como se o mundo espiritual fosse todo o universo, tá? Então, assim, vamos pensar na materialidade, que é mais fácil para a gente entender que esse mundo espiritual, ele é infinito, vasto e de vários tipos, de acordo também com a necessidade de cada espírito. E aí ele fala, né, que os de primeira ordem, né, os espíritos de primeira ordem, que são denominados puros, eles não se encontram na erraticidade
do que a gente entende aqui. Porque eles não têm mais a necessidade de reencarnarem. Lembra que eu acabei de falar que a erraticidade é um período entre uma encarnação e outra? O espírito fica nessa erraticidade? Os espíritos puros, como eles não têm mais essa necessidade, porque eles já adquiriram a perfeição, eles só vivem no mundo espiritual. Então vamos pensar que a erraticidade é como se fosse uma parte desse mundo espiritual. Vamos pensar até aqui, que é como se fosse o estado dentro de um país, ou o país dentro de um planeta, como se fosse uma partezinha dentro de um todo, tá? E esses espíritos puros, como eles já se encontram nesse estado definitivo, né, pelas próprias qualidades que eles conquistaram, eles permanecem nesse mundo espiritual que ele é muito superior ao do que nós ainda convivemos e habitamos, tá? Aí já é erraticidade. Então, a erraticidade, então, é a condição de um estado subjetivo pertinente aos espíritos de segunda e terceira ordem, que somos nós. E isso que são os espíritos superiores e imperfeitos. Nós somos imperfeitos, nós somos da terceira ordem, tá bom? Então, por se encontrarem, e olhe lá, por se encontrarem aguardando uma nova oportunidade de crescimento através da encarnação, em mundos físicos adequados ao seu grau evolutivo, os espíritos se preparam buscando ampliação de seus conhecimentos. E essa espera pode ser ou não longa, e às vezes se estende por um determinado período de tempo, porém nunca é perpétuo. Então, esse espaço entre uma encarnação e outra, ele também varia de acordo com a necessidade de cada espírito. Então, a gente não pode falar, é 10 anos, é 20 anos, é 30 anos, é 100 anos. Isso vai variar de acordo, inclusive, com a evolução que ele se encontrava enquanto encarnado e quanto desencarnado. Né? Então, quando ele desencarnou, que grau evolutivo ele se encontrava? Será que ele precisaria ficar mais tempo ainda na erraticidade? Aí a gente vai ver que tem vários setores. Então, mesmo, por exemplo, nós, quando desencarnarmos, não necessariamente a gente vai ficar sempre no mesmo lugar na erraticidade, esperando a próxima encarnação. Provavelmente, a gente vai para alguns lugares, a gente não vai ficar no mesmo entre um espaço e outro. É isso que eu quero explicar para vocês, tá bom? E que ele não é perpétuo, então ele nunca é para sempre. Inseridos na condição de espíritos errantes, o livre-arbítrio está presente nas decisões a serem tomadas. Então, nós vimos que o livre-arbítrio, ele existe não só enquanto encarnados, mas nós também, enquanto desencarnados, seguimos com esse livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele é dado para o espírito, ele não é dado para os encarnados. Então, isso a gente tem que ter isso claro na nossa mente, principalmente porque a gente percebe, vocês vão perceber cada vez mais no avanço dos estudos, quando vocês começarem a ter um contato mais próximo com o mundo espiritual, né, enfim, com os irmãos que vêm, que como esse livre-arbítrio também ele pode ser tomado nessas decisões. Então, a decisão de perdoar alguém, mesmo você já estando desencarnado, a decisão, né, do livre-arbítrio de querer aceitar a ajuda, de querer aceitar a luz, ou continuar ainda perdido pela crosta terrestre. Então, tudo isso faz parte do livre-arbítrio, né? E aí fala, mas para alguns parece que é um indício, né, de uma expiação imposta por Deus para que se adiante na escala evolutiva. Então, muitos encaram isso ainda como uma punição, né, eu estou sendo punido. Mas nós vimos e nós já estudamos que não existe punição, né, que o que existe é causa e consequência. Então, na verdade, é essa relação que a gente tem que entender. E aí, continuando. Então, isso porque estar em erraticidade não significa sinal de inferioridade. Haja vista que os espíritos se encontram por toda parte. Então, eu estar na erraticidade, nós todos, não quer dizer que nós estamos em total inferioridade. Nós somos espíritos imperfeitos. Sim, mas isso não nos faz na sensação de inferiores. Se para Deus todos nós somos filhos dele, estamos sempre em evolução, ele não nos coloca nessa posição de inferiores, tá? Aí na erraticidade, né, em erraticidade, os espíritos analisam e refletem sobre o seu passado. Isso a gente viu na aula passada, vocês lembram, né, que as lembranças também vêm aos poucos, só é revelado
inicialmente o que é necessário, e aos poucos o espírito vai se dando conta das suas vidas passadas, né? Mas que tudo isso, quando ele começa a tomar conhecimento da responsabilidade da encarnação, e ele percebeu quanto ele não aproveitou, ou quanto ele se desvinculou do seu propósito inicial, reencarnatório, ele vai começando a perceber ele começa a se dar conta de todos os erros ou das más escolhas que ele fez, tá? E aí o que fala? Que na erraticidade, sempre também objetivando e aperfeiçoando a evolução do seu espírito, enquanto espíritos, eles também procuram ouvir os aconselhamentos dos encarnados. Então, não é só a gente que pede, entre aspas, conselho para os nossos mentores. Por isso que, enquanto, por exemplo, nós estamos fazendo o curso aqui, há espíritos assistindo o curso. No Centro Espírita, há espíritos assistindo às palestras, espíritos que se encontram na erraticidade. Por quê? Porque eles também vêm procurar esclarecimento e conselhos com os encarnados. Eles também podem pedir ajuda para nós enquanto encarnados, que aí é o que a gente viu também, que é quando a gente tem o contato com eles através dos sonhos, e nesses outros momentos que a gente pode ajudá-los, tá? Eles portam consigo as paixões que lhes são inerentes, e através do desejo e da vontade de melhorar-se, a verdade surge lenta e gradual, indicando-lhes o caminho a seguir, impulsionando-os a uma nova existência no mundo material. Então, aos poucos, eles vão entendendo, quando a gente fala das paixões, são os vícios, os pequenos vícios, né, que não são necessariamente vícios toxicológicos, mas os que a gente fala são os nossos calcanhares de Aquiles, né, aquele ponto fraco nosso. Então, a gente vai tendo conhecimento desses nossos pontos fracos e vem essa vontade, esse propósito de melhorar, tá? Muitos se sentem felizes, outros se sentem infelizes. Entrevêm o que lhes faltam para atingir a felicidade. Então, assim, o que a gente percebe, e que isso a gente percebe também enquanto encarnado, é que tem aquelas pessoas que a gente fala que sempre vem a parte do copo vazia e outros que vem a parte do copo cheia. Então, é um pouco isso. Muitos se sentem felizes pelas pequenas conquistas que tiveram. Outros se sentem infelizes pelas faltas das conquistas que acharam que tinham que ter, né? Então, tudo isso faz parte do próprio desenvolvimento espiritual, do próprio desenvolvimento pessoal, da forma como cada um vai vendo o mundo, tá? Algumas vezes não lhe é permitido ainda reencarnar, constituindo assim de aprendizado para melhor valorização das oportunidades concedidas pelo Pai Criador. Então, ele vai ficar um tempo ainda na erraticidade, vai frequentar as escolas, né, vai frequentar, fazer outros cursos, vai fazer prestação de serviço, vai entender melhor outras coisas, antes dele se sentir, até ele se sentir pronto para esse novo momento reencarnatório. Então, aí no livro Pensamento de Emmanuel, no capítulo 5, ele se exprime. Geralmente, as imperfeições demasiado arraigadas em nossa individualidade eterna não se diluem no estado doutrinamente denominado espíritos errantes. Então, tudo aquelas coisinhas, né, que a gente tem arraigado, a gente leva. Não é que porque a gente desencarnou que todos ficaram lindos, maravilhosos e perfeitos. Não, a gente vai carregar tudinho que a gente tem. Então, denominando espíritos errantes. Permanência do espírito no espaço durante o tempo que vai do instante do desenlace ao do início de uma nova ligação contra o corpo que a reencarnação lhe proporciona por bênção de Deus. Então, todo esse tempo, ele continua tendo que trabalhar tudo aquilo. Então, agora, vamos lembrar até do nosso lar, do livro do André Luiz, que a maioria já teve contato, né? O quanto ele ficou aprendendo lá, né? Então, o quanto ele ficou entendendo todos os processos do porquê ele estava lá, o que era tudo aquilo, ele que desconhecia sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual. Então, isso não acontece só com ele, vai acontecer com todos nós também, tá? Na obra Depois da Morte, Leon Denis nos instrui, traçando um paralelo sobre os espíritos que se encontram na erraticidade.
A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todo tipo reinam ainda na erraticidade. E a matéria aí exercem sempre a sua influência. O bem e o mal acotovelam-se. É de alguma forma o vestíbulo dos espaços luminosos dos mundos melhores. Todos por ali passam, todos permanecem, mas para elevarem-se mais alto. E nós sabemos que a erraticidade, ela também engloba o umbral, as zonas umbralinas, porque são espíritos que também se encontram entre uma reencarnação e outra. Então, a gente tem que entender que nesse mundo espiritual existem todas essas nuances de acordo com a evolução e a frequência e necessidade de cada espírito, tá? Isso nos esclarece a contento sobre a continuidade da nossa individualidade, como ser inteligente após a morte, com as qualidades e as imperfeições que nos acompanham durante toda a nossa trajetória evolutiva até chegarmos à condição de espíritos puros. Então, se nós somos espíritos que eles falam que somos seres individuais, únicos e inteligentes, isso também vai nos acompanhar na erraticidade. Na erraticidade, nós também seremos espíritos únicos, individuais. Nós vimos isso em alguma dessas duas últimas aulas que a gente conversou bastante sobre isso. As nossas características, elas não somem só porque o nosso corpo some. A gente vai carregar isso sempre. Aí agora sobre os mundos transitórios, que ele vai falando um pouquinho, né, que também faz parte desse mundo espiritual, da erraticidade. Então, o ser inteligente, ao se encontrar no mundo dos espíritos, quase sempre suas percepções se ampliam e muito compreendem melhor as vicissitudes porque passaram, conseguem mais ou menos mensurar a duração dos sofrimentos e a sua utilidade. E com justeza compreendem o presente, como não conseguiam compreender no estado de encarnados. Então, isso a gente já viu também, que a gente viu que a nossa percepção, enquanto a gente está enquanto somente espírito, como ela amplia. É como se a nossa visão, a gente perde a questão desses sentidos materiais que nós temos, e é como se a nossa consciência, ela conseguisse se expandir e percebesse muitas coisas mais do que hoje, que o nosso corpo acaba limitando. Então, para os espíritos errantes, Deus lhe destinou mundos denominados transitórios, os quais lhes servem as habitações temporárias para que possam se preparar para a encarnação futura, e assim desfrutar de maior ou menor bem-estar nesses mundos, cujas superfícies são etéreas. Então, aqui está estéreis, mas etéreas. E por isso não servem como habitação para os encarnados. Então, quando a gente pensa nos mundos transitórios, e que a gente pensa também nos planetas, né, que o planeta Terra, por exemplo, é um planeta, né, de provas e expiações, e que existem outros mundos, entre aspas, físicos, planetas, que abrigam outras categorias de espírito, também no mundo espiritual também tem esses mundos transitórios. Então, nós vimos que no planeta Terra existem todas as colônias, toda essa psicosfera, tudo de acordo com a energia desse planeta. Então, o mundo espiritual, ele também conversa com o que está acontecendo aqui e vice-versa. E esses mundos transitórios, eles também acontecem não só no envoltório do nosso planeta, como dos outros planetas também, tá? De todo o universo, tá bom? Já está dando para entender? Está indo tudo bem? Então tá bom. Podem ir falando e fazendo pergunta, tá? No livro O Pensamento de Emmanuel, capítulo 1, o autor assim se refere aos mundos habitados. Temos assim no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. As diversas zonas espirituais superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Então, só para a gente entender, e se a gente for pensar até na própria colônia, né, do nosso lar, na própria colônia lá, que é um espacinho só, né, vamos pensar que é uma colônia espiritual, já tem as universidades, tinha a parte do templo, tinha a parte do trabalho, tinha o educandário onde ficavam as crianças, tinha a parte hospitalar, então tudo isso dentro de uma pequena colônia.
porque, na verdade, o mundo espiritual reflete o que a gente vive aqui também, a organização de sociedade. Tudo que Deus cria tem a sua utilidade, e antes da aparição do homem na Terra. Então, a gente tem que pensar que o homem, aqui na Terra, foi um dos últimos seres vivos, né, a habitar o nosso planeta. Então, tudo que ele criou antes já tinha uma utilidade preparatória para o plano maior, né? Então, quando ainda não havia surgido os primeiros seres orgânicos, esta serviu de habitação temporária para os espíritos que não tinham as necessidades e as sensações iguais às nossas como encarnados, mostrando a grandiosidade e a sabedoria divinas. Então, a gente tem que pensar que antes de ter a vida orgânica no nosso planeta, já tinham espíritos que habitavam o nosso planeta, mas que por eles não necessitarem se alimentar, não necessitarem da vida orgânica, não quer dizer que não existiam esses espíritos. Era isso que eu queria mais ou menos explicar para vocês. Que o planeta Terra já habitavam espíritos, só que não como encarnados, apenas como espíritos que habitavam esse planeta. Onde quer que se encontre a vida, sempre será vida. Não como nos entendemos, mas como Deus nos mostra através da expansão do universo por toda parte. Logo, não é de se estranhar que muitos não consigam compreender onde está a utilidade destes mundos ainda em formação. Então, se a gente pensa que nós estamos em constante transformação, vamos pensar que hoje são 7 bilhões de encarnados, e mais todos, né, dizem que para cada ser encarnado tem 7 desencarnados, então vamos pensar que só na nossa crosta tem aproximadamente 49 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, só no nosso planetinho. Então a gente consegue imaginar nessa expansão do universo, que ele é infinito, a quantidade infinita de espíritos também que existem, né? E que isso a gente não consegue ainda compreender. Qual é a utilidade, por que continua... Por que o universo continua em constante expansão? A gente não sabe por quê. O homem não compreende, não tem esses dados, essas informações. A gente só sabe que ele está em constante expansão. E isso a ciência já demonstrou. Então, não é só algo divino que foi falado, né? Que o universo é infinito. Mas que a ciência já mostra também que o universo está em constante expansão. E a gente não entende qual é esse plano maior ainda, porque nos falta essa compreensão e conhecimento suficiente. Estão muito quietinhos hoje, hein? Mas a cada dia servem como verdadeiras estações para que os espíritos errantes possam ali ter um refúgio em locais não circunscritos e nem localizados na imensidão do Criador. Então a gente já teve essa aula também, né, sobre a pluralidade dos mundos, né? Talvez o Wagner, não sei se ainda vai falar um pouquinho sobre isso também, na parte B, eu não lembro direito. Mas a gente já viu bastante sobre isso. Aí agora, outro tema dentro dessa vida espiritual, as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós já vimos um pouquinho isso na aula 2 e 1. Então, a inteligência como atributo do espírito se manifesta mais amplamente quando não encontra obstáculos. E no caso dos espíritos desencarnados, isso ocorre em nível mais significativo, porque outras percepções inerentes ao ser inteligente, conforme o grau que lhe caracteriza a evolução. Então, a gente tem que pensar também que, vamos pensar até enquanto encarnados, enquanto dia a dia, né? Quando a gente está com a cabeça muito cheia, com problemas, com esses obstáculos, com essas várias dificuldades, interferências no nosso dia a dia, a gente consegue pensar direito? A gente não consegue pensar direito, a gente não consegue, às vezes, tomar boas decisões, às vezes a gente não consegue ver outras possibilidades além daquela. Então, vamos pensar que essa inteligência também, quanto mais livre ela tiver, mais ampla ela vai ser e maior capacidade de desenvolver ela terá, de desenvolver. Então, isso também acontece espiritualmente. Então, a gente tem que entender que esses obstáculos, ao mesmo tempo, eles acabam nos prendendo nessa expansão da consciência, eles acabam nos limitando, mas, por outro lado, é um caminho necessário para que a gente consiga atingir o que a gente necessita atingir, tá?
Aí no livro dos espíritos, os espíritos compreendem a duração como nós? Então eles compreendem o tempo como nós compreendemos? Não. Isso faz que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Então a gente tem que entender que o tempo, como nós o concebemos hoje, ele é uma construção humana. É o homem, a humanidade, a sociedade que, observando a natureza, os ciclos naturais, né, de mudanças de lua, de volta de rotação da Terra, completa um dia, mas isso tudo é uma construção, né, dos meses, dos anos, que um ano tem 365 dias, enquanto as datas, eu tenho tantos. Quando você vai para a erraticidade, isso se dissolve. Eu não sei quantos anos eu tenho enquanto espírito, né, e talvez ninguém nem saiba, porque isso não é medido. Essa questão temporal, ela muda quando a gente muda de plano. Entendamos que eles vivem fora do tempo, de tal forma que muitas vezes sentem como se os seus padecimentos fossem eternos, quando na realidade é apenas uma manifestação mais ampla sobre o presente, o passado e o futuro, sempre de conformidade com o seu grau evolutivo. A gente entende isso também da fora do tempo, quando a gente começa a receber, trabalhar na mesa mediúnica, que às vezes já se passaram 300 anos, 400 anos daquele acontecimento, segundo a nossa marcação temporal. E para o espírito, ele ainda está tão preso naquela sensação, que para ele está vivendo aquilo como presente ainda. Então, essas coisas temporais, principalmente quando nós estamos na erraticidade, elas se perdem muito. O próprio André Luiz, que ficou 35 anos no umbral, na zona umbralina, ele não se deu conta de que ele ficou todo esse tempo lá, mas é aproximadamente como que se sabe, em decorrência do que depois ele observou da família dele na Terra, dessas mudanças que aconteceram, dos filhos que cresceram. Então tem muitos casos que também a gente vê assim, quando a gente recebe esses irmãos, que uns estão perdidos, totalmente perdidos nessa questão temporal, que não entendem o que eles estão observando e vendo na vida aqui dos encarnados, dos parentes, né? Nossa, mas já passou tanto tempo, mas fulano, meu filho era um bebê e agora ele já é um homem. Então todas essas coisas podem também causar uma certa confusão inicial. Os espíritos tem muito, na mesa mediúnica, tem muitos que chegam lá que esquecem o que é o amor, assim, o sentimento de amor, esquece oração, esquece até quem é a própria mãe. Assim, ele perde totalmente a noção do que é vida, do que é... Estão encasulados, tantos anos encasulados no espaço, que eles esquecem dessa vida aqui, de outros sentimentos, né, mais nobres, assim, pode até esquecer. Sim. Verdade, eles ficam tão presos naquela sensação e naquele sentimento que todo o restante fica meio que nublado, esquecido. Na parte 1 do capítulo 3, no item 10 do livro do Céu e o Inferno, os espíritos superiores nos esclarecem sobre a questão da duração do tempo. Então, no intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que tenha praticado. Ou seja, não há só uma imperfeição do espírito que não traga consequências desagradáveis. E da mesma forma, não há só uma só qualidade que não lhe traga felicidade. Então, tudo que a gente foi falando das nossas vibrações, das nossas imperfeições e daquilo que a gente já conquistou, né? Então, tudo isso é carregado sempre. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então, eles não conseguem ainda perceber. E a gente vê também, não só a Deus, mas com as vibrações diferentes, os espíritos inferiores não conseguem nem ver, às vezes, parentes próximos que estão numa frequência vibratória maior.
Então, eles acabam não sentindo essa frequência. Alguns apenas sentem, às vezes, a presença, até de irmãos, não estou falando de Deus, né, de outros irmãos, mas que não compreendem. Já os superiores e os puros e perfeitos, eles o veem e compreendem. Observamos que muitas vezes não conseguem compreender e distinguir os sentimentos no tocante a Deus. Isso sempre os deixam confusos e desorientados quando retomam o mundo espiritual. Então, muitos, às vezes, já aconteceu um caso da gente pegar um espírito tão antigo num trabalho que foi realizado, que ele não conhecia Cristo, porque ele era de antes de Cristo. Então, a gente falando de Cristo, e ele não sabia quem era. Era um espírito que já estava na erraticidade há mais de 2000 anos. Então, tudo isso, assim, a gente percebe o quanto, às vezes, a gente recebe... a gente percebe o quanto eles chegam muito confusos nas mesas de trabalho, né? Que estão perdidos na erraticidade. Isso pode acontecer, tá? Pode falar, Marcos. Não, só queria comentar, né, a respeito das camadas umbralinas. Eu acabo ouvindo bastante uma entidade de Exu, que ele fala que o tempo no umbral grosso é praticamente, assim, eles não percebem o tempo passar, praticamente não tem luz do dia, né, nessa região umbralina. Aí, a partir do momento que você vai pro umbral médio, ele já tem algumas horas do dia, e o terceiro umbral é que mais, segundo ele, mais parecido com o nosso tempo cronológico, que ele já tem uma melhor semelhança no passar do tempo, tem mais, a luz do dia também parece ser mais como a nossa aqui também, e mais comentar sobre isso, não sei se alguém já tinha ouvido falar sobre isso ou não. Sim, assim como tem as organizações nas colônias, tem toda essa organização também nas zonas umbralinas, né? Essas categorias e subcategorias. Mas foi boa sua colocação, Marcos. É muito grande, né? Porque se a gente for pensar, de novo, que são 49 bilhões, né? Se é 7 para cada um, onde estão esses 49 bilhões de espíritos? Então, tem toda essa organização aí, nesse mundo espiritual. E realmente tem zonas que a gente fala que são tão profundas do umbral que eles chamam até de zonas abissais, que são aquelas cavernas totalmente escuras, né? E que os próprios espíritos que lá frequentam, eles já estão até tipo deformados mesmo, né? Na sua condição espiritual. Então eles têm que ser feito esse resgate coletivo e vai, gente. Os grupos chegam, os grupos de resgate, de socorro, chegam muitas vezes em massa nesses lugares para poder resgatar milhões de espíritos ao mesmo tempo que estão presos nessa situação. Então, o resgate, ele não acontece só nesse umbral superior, vamos falar assim, né, que está mais próximo da crosta. Os resgates, eles acontecem o tempo todo em todas as partes, de acordo com os trabalhos que são organizados pelas equipes espirituais. E aí, quando vocês recebem mensagem no grupo para mandar vibrações, porque vai ter um trabalho grande que vai continuar a noite toda, são esses tipos de trabalho. São trabalhos de resgates coletivos enormes que estão sendo realizados. Então, toda a vibração que a gente mandar ajuda para essas equipes espirituais receberem essa nossa boa vibração para conseguir realizar esse trabalho. Tá bom? Essa tá muito alto agora? O microfone tá melhor, né? Tá bom. Essas vibrações aí que manda lá no grupo, lá para o cristão, por exemplo, muitas vezes é direcionada para uma tragédia coletiva, que nem no litoral norte de São Paulo, para receber agora esses espíritos ou amigos e tal. E aí eles fazem, a Sarah falou um negócio que eles fazem um estoque dessas vibrações. Por exemplo, cada um tem um perfil de vibração, né? E são cores, formatos, intenções, né? Então, essas boas intenções, elas são estocadas em bolas de energia. Aí eles têm uma área lá que é de energia estocada para quando precisar de uma emergência, muito espírito eles podem usar também. Mas
Eles dizem que isso ajuda muito o trabalho deles lá para fazer esses resgates e essas vibrações que o nosso grupo, a nossa turma, a outra turma, o pessoal que frequenta o cristão, manda essas vibrações e é utilizado para poder resgatar esses espíritos. Vamos pensar que é igual ao banco de sangue, tipo A, tipo B, tipo O negativo, e vai ficando guardado. Nas emergências, ele é utilizado. Geralmente dirigem a sua atenção para o que lhe é importante, e muitas vezes se demoram nas questões materiais. Sentem com maior ou menor intensidade os sofrimentos morais como decorrência de suas ações não produtivas. As sensações físicas, como dores localizadas, as necessidades fisiológicas, o cansaço físico, e tudo isso o leva a se sentir como se tivesse encarnado. Isso nós vimos bastante na aula passada, né? Dessas sensações que ainda permanecem no espírito que acaba de desencarnar. Até as necessidades fisiológicas de fome, de sede, o cansaço físico, mas não tem mais físico, mas você sente o cansaço físico. Os que levaram, um tiro, ou eles sentem a dor ainda no peito, ou até quem teve uma parada cardíaca, ou na época do Covid, os que se sentiam sufocados, né, que, entre aspas, morreram por sufocamento causado pela doença, eles partiram com essa sensação, e muitos ainda continuavam com aquela sensação, mesmo não tendo mais um pulmão, não tendo mais nada físico que pudesse causar aquilo, né, mas são as sensações que ainda ficam presas. Então, na realidade, são apenas elos que repercutem em seu perispírito, e as lembranças que conservam da existência física, revelando assim o grau de materialidade que ainda se encontram. Então, quanto mais ligados à matéria, mais o espírito vai ter essas sensações no seu desencarne, tá? O perispírito, sendo o princípio da vida orgânica, embora não seja o da vida intelectual, porque essa é do domínio do espírito, é também o agente que transmite as sensações exteriores a este. E no instante da morte, o perispírito se desprende gradativamente, e a princípio o espírito não compreende a sua nova situação, e muitas vezes se revolta, agravando ainda mais os seus padecimentos morais, os quais são percebidos como fome, sede, frio, calor. Isso a gente já viu bastante também, né? Que o espírito, a gente tem que pensar que essa nossa parte intelectual, a nossa consciência, mas que o perispírito, que é onde gravam as sensações, que é a nossa ligação do corpo físico com o nosso espírito, é onde ficam essas sensações, e até esse perispírito se reacomodar novamente, porque a gente não perde o nosso perispírito, a gente já viu isso também, ele acompanha, né, essas sensações ainda ficam gravadas. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, os espíritos nas mais diversas condições evolutivas nos revelam o grau dos sofrimentos e das dores que sentem após a morte do corpo físico. Isso é distinto para cada um, corroborando mais uma vez que a individualidade apenas se transfere de dimensão, levando consigo todas as paixões que conduziram na existência material. Então, isso a gente já falou bastante. Uma existência voltada para a espiritualização liberta o espírito das limitações da matéria e amplia a visão espiritual do ser, como encarnado em mundos que lhes permitem trabalhar pela própria evolução e dos semelhantes. Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver nossa espiritualidade enquanto encarnados, e mais nos desapegarmos dessa matéria física, não que ela não seja importante, porque nós precisamos do nosso corpo físico, mas que a gente não tenha isso com o apego, mais fácil será para a gente trabalhar a nossa evolução. Aí os diferentes estados da alma na erraticidade. Então, já a par dos conhecimentos sobre a vida espírita e sobre o espírito na erraticidade, podemos concluir que a morte do corpo físico, provocada pela exaustão dos órgãos materiais, não opera qualquer transformação em nenhum de nós. Imprescindível que aproveitemos o momento atual para refletirmos sobre nós mesmos, sobre as nossas ações e reações de viver do cotidiano. Que é isso que a gente acabou de falar, né? A gente tem que entender que a gente está aqui realmente para aprender, é uma passagem curta, é um espaço curto, às vezes a gente fala, vivi 80 anos, vivi 100 anos, mas 80 anos, 100 anos, perto da erraticidade não é nada, perto da infinitude das nossas possibilidades. Então, para a gente refletir, o que a gente pode melhorar? E eu acho que aí ser espírita, né, eu acho que é esse convite,
É o convite para você se melhorar enquanto pessoa. Isso quer dizer que nós seremos perfeitos? Não. Isso quer dizer que a gente vai aprender a lidar com as nossas imperfeições e que a gente vai tentar buscar um caminho para ir melhorando. Eu acho que é esse o movimento de um espírito. Tem hora que a gente vai cair de novo na mesma armadilha, que a gente vai cair de novo nos mesmos erros, mas que a gente vai cada vez ter mais consciência deles e tentar melhorar na medida do possível. O espírito desperta na erraticidade como realmente ele é na realidade. Uns não se apercebem do novo estado, continuam vivendo como se estivesse encarnado, e, por conseguinte, não conseguem compreender porque os familiares e amigos agem como se não os estivessem vendo. Outros, mesmo percebendo, continuam no propósito de fazer o mal. Então, mesmo eles sabendo que eles já morreram, eles continuam perpetuando o mal. Outros ainda, por se sentirem cheios de remorso, tornam-se revoltados, inconformados com a nova situação em que se encontram. E há também os que, após um despertar sereno, ingressam em trabalhos voltados para o bem. Então, são as várias formas de desencarne que a gente também já viu na vida espiritual 1 e 2. Se alguém quiser ir comentando, tá, pessoal? Que essa é uma aula de fechamento sobre esse assunto, tá bom? No capítulo 2, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e vos houver preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos estejai. Aí foi de São João, capítulo 14, versículo 1 e 3. Né? Então, que Jesus foi primeiro, no sentido figurado, né, para preparar o lugar para a gente. No texto transcrito acima, observamos atentamente e procuramos reter em cada um de nós a mensagem consoladora que Jesus nos deixou, para melhor aprendermos a lidar com as adversidades do dia a dia. O apelo aos nossos melhores sentimentos, a advertência quanto ao nosso procedimento com os nossos semelhantes e a esperança e a promessa de uma vida futura e feliz. Então, essa mensagem eu acho que é mais importante, que a gente tem que pensar. Né, que a gente tem oportunidades diárias, tanto aqui quanto encarnado, quanto a gente está na erraticidade. Então, que a gente tem que ir tentando, né, tentando ir se melhorando aos poucos. Acho que esse era o último, né? É isso mesmo. Então, essa aula, esse pedacinho, essa até é uma aula, assim, também um pouco mais curtinha, porque é um fechamento de muitas coisas do que a gente já foi vendo, né? E aí, na aula que vem, aí a gente vai partir já para uma outra temática aí. E aí, agora a palavra é com o senhor Wagner. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Acho que hoje a aula também não traz tantas questões, né? Mas quem quiser falar, pode falar à vontade. Fala, Marcos. Oi, só aproveitando o gancho que o Wagner falou, né, das orações, que às vezes é pedido ali no centro para direcionar as nossas orações, vibrações para determinado acontecimento, né? Uma vez eu estava assistindo um relato, né? Por que eles pedem tanto a nossas vibrações, né? Se tem tantos espíritos de luz, assim, com a gente, né? No nosso universo, né? E aí veio a seguinte questão, né? Para a maioria de nós, né, que não tem a clarividência, né, a gente fica desprovido de enxergar os espíritos que possivelmente estão vampirizando a gente ou sugando a nossa energia, né? Por que também eles ficam atrás da nossa energia, né? E aí um espírito falou, porque a energia anímica que a gente, enquanto encarnados, a gente é composto dessa energia anímica, as nossas vibrações são muito mais fortes do que um espírito desencarnado. Então, ele fez uma comparação num tratamento de um espírito ali que ele
sofreu algum determinado trauma, né? E os espíritos ali, somente eles levariam semanas para poder fazer o tratamento. Já com o auxílio de um encarnado ali, poderia-se encurtar esse tratamento em um dia, né? Eu não lembro a quantidade exata, mas eram, assim, a energia anímica que a gente tem possibilita um aumento na energia, tanto para o mal quanto para o bem, né? Mas essa energia anímica é muito poderosa que a gente tem. Então, na desvantagem da clarividência, né, que a gente também tem o nosso lado que essa energia anímica possibilita esse aumento, né, das vibrações, né, para direcionamento, tanto para o bem quanto para o mal, né. Sim, é nosso fluido vital, né, que é esse anímico que você falou, que só os encarnados têm, né, que é diferente do fluido universal. Então, é uma parte do fluido universal, mas que é diferente do fluido espiritual. E é realmente isso, e a gente percebe, né, que quando a gente faz uma simples impostação de mão em nós mesmos, a gente sente energia fluindo na nossa mão. A gente sente isso, e é uma densidade diferente. E que, por exemplo, para fazer esses tratamentos, realmente precisa dessa energia mais concentrada, mais materializada, que só nós, enquanto encarnados, conseguimos produzir. Mas boa colocação, Marcos. Então, sabendo, hein, quando a Salete pedir vibrações, vamos mandar a vibração para o centro, hein? Encher o banco de sangue lá de todo mundo, tá bom? Fala, Luciana. A minha dúvida, eu fiquei um tanto quanto impressionada sobre o espírito que vocês ajudaram, sendo que ele era antes da época de Cristo. Nesse caso, qual que é a abordagem, uma vez que tudo a gente se baseia nos ensinamentos de Cristo? Como que você salva uma alma dessa? Se é que isso é possível. O amor é universal. Quando você consegue despertar compaixão e amor naquele espírito, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Cristo, não quer dizer que isso não existia antes de Cristo, né? Quando você começa a falar dos ensinamentos dele, da palavra dele, a luz já vem. Então, e esse espírito, eu lembro claramente, assim, desse dia, ele não era um espírito, assim, totalmente do mal, essas coisas assim, não. Ele estava até que meio perdido, assim, no meio da... Ele era como se fosse um mandado, um soldado de um outro. E que ele ia obedecendo e achando que era aquilo que ele tinha que fazer, porque falavam que era aquilo que ele tinha que fazer. Então, ele não tinha consciência do que ele era. E aí, conforme ele foi descrevendo o ambiente, entre aspas, que ele vivia, e aí os médiuns da mesa chegaram a essa conclusão de que realmente ele era anterior a Cristo, né? Porque a gente acaba recebendo também, né, na época do Império Romano, outros que são em outros milênios que aconteceram na história, né? Então a gente acaba fazendo uma abordagem pelo amor mesmo, pelo amor que a gente conquista todos eles, na verdade. Todos eles, quando eles começam a se sentir minimamente amados e queridos e respeitados, é como se dissolvesse toda aquela carapaça, toda aquela, sabe, aquela couraça que tinha em volta dele, e ele acaba se entregando, porque não tem a quem resista, porque todos nós somos espíritos de luz e de amor, todos nós, todos. Então é como se ele descobrisse a essência verdadeira dele, né, e aí ele acaba amolecendo e aceitando, na maioria das vezes, né, alguns ainda não, e aí eles são adormecidos propositalmente para ir para um tratamento específico. É a sensação, acho que dá para se comparar quando todo mundo aqui gosta, né, quando você está doente, você está de uma forma sensível e alguém te trata com amor, com carinho, e você se sente bem. Quando alguém faz uma comida para você com muito amor, com muito carinho, aquele tempero, aquela coisa que você sente que foi feito com bastante carinho, você se sente amparado, abraçado e você, tipo, tem um prazer na vida, sabe? Você sente esse leve prazer momentâneo. Acho que é dessa forma que ele deve se sentir, né? Que ele até esquece que existe amor, que existe esse carinho, que existe amparo.
E a gente também, às vezes, aqui a gente esquece e quando recebe esse amparo, esse carinho, a gente fica preenchido, vamos dizer assim. Lembra disso. A gente encarnado, a gente esquece. Imagina um cara que está 2.000 anos lá, né, sem receber isso. É. Pode falar, Meire. Eu acho também, assim, que eu consegui entender, eu acho que tudo que eles sentem lá, a gente sente aqui também, né? A gente fica ainda preso na mesma coisa, a gente ainda continua fazendo os mesmos erros, por mais que o tempo seja diferente, mas a gente ainda continua fazendo os mesmos erros, continuando fazendo as mesmas coisas, preso nas mesmas coisas aqui no mundo. Então tudo que eles passam lá, a gente passa aqui também, né? Sim, é de mão dupla, totalmente de mão dupla. O mundo espiritual interfere no nosso mundo terrestre, o nosso mundo terrestre também interfere no mundo espiritual. É totalmente uma via aberta, realmente. É, exatamente. Todo o sentimento de lá é o mesmo daqui, né? Sim. Porque somos nós, né? É nós que estamos indo para lá, então não tem como ser diferente, né? Exatamente. Marcos, quer falar? Sim, tem uma outra questão também, que além da cronologia, né, de diferentes tempos, né, que foram, você relatou na mesa mediúnica, também é a possibilidade também, não só do tempo cronológico ser diferente, como também a região. Se você pegar um espírito que é da Índia, por exemplo, ele não vai saber quem é Cristo, ou até mesmo ali na região da África, né? Eles não têm ideia da Bíblia ou dos conceitos cristãos, né? E até mesmo você pegar uma mesa mediúnica, quando vem alguns seres que não são desse planeta, né? Também, né, há essa diferença de cultura, mas uma coisa que é universal entre todas elas, que é o amor, né? Você falar com respeito ao outro, né? Ter essa empatia e a linguagem universal do amor realmente conecta todos os seres ali. Né? Sim, é isso que você falou, a linguagem universal. É uma linguagem que, independente, ela é atemporal e espacial. Em qualquer espaço, qualquer tempo, ela existe, né? E ela é a única que eu acho que é a soberana mesmo. E por isso que até é, né, o nosso único mandamento, né? O mandamento de Deus, né? Amar a si mesmo como ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. É isso, é o amor. Podemos seguir? Sim? Então vai lá, Wagner. A palavra é sua agora, vou até fechar meu microfone. Falar sobre a verdadeira propriedade, não tem não é muito exatamente o que estava falando, mas complementa também. A gente vai falar sobre o que a gente carrega para o outro lado, né, de verdade, né? É um terreno, é um carro, é uma casa, ou é outros conceitos mais sutis da nossa vida, né? Que a gente sabe que o que a gente carrega é o que a gente faz, a nossa consciência, os nossos amigos espirituais, os nossos sentimentos, é tudo isso que a gente carrega lá para esse lado, esse plano espiritual que a Carla estava falando. Aí, aí aqui no começo a gente vai falar desse Leon Denis, que ele é depois de Kardec. E ele foi um cara que expandiu o espiritismo lá na Europa e consolidou o espiritismo. Ele é considerado como o apóstolo espírita, porque ele deu continuidade ao trabalho de Allan Kardec e fez o espiritismo ser conhecido mundialmente lá, mais consolidado lá na Europa, em 1920, 1910. Opa. Aí ele fala uma observação aqui sobre essa ligação do universo e da propriedade, né? Depois no livro, né, no capítulo Magnífica Obra Depois da Morte, poeticamente nos induz a uma reflexão profunda sobre a natureza dos nossos pensamentos e ações com relação a Deus e ao universo, assim se exprime. Aí ele fala aqui, na hora em que o silêncio e a noite se estende sobre a terra, quando tudo repousa nas moradas humanas, se dirigimos nosso olhar para o infinito dos céus. Lá veremos inumeráveis luzes
disseminadas. Astros radiosos, sóis resplandecentes, seguidos pelos seus cortejos de planetas, envolve aos milhares nas profundezas. Até as regiões mais recuadas, grupos estelares se desdobram como lençóis luminosos. Em vão, o telescópio sonda os céus em parte alguma e encontra limites para o universo. Em toda parte os mundos se sucedem aos mundos, sóis aos sóis. Em todas as partes, legiões de astros se multiplicam a ponto de se confundir uma brilhante poeira no abismo sem fim dos espaços. Então, ele está demonstrando aqui o tamanho desse universo, né, desse plano espiritual, tudo que existe, essa diversidade que existe. E estamos comparando com o que nós vivemos aqui, né? Por exemplo, o que ele está mostrando aqui na casinha, né? A gente tem uma casinha aqui, um carrinho, dinheiro, essa é a nossa vida, nossa rotina, o nosso trabalho, esse nosso dia a dia, essas nossas preocupações mundanas, e sendo que existe um universo gigantesco lá fora, lá, e às vezes a gente esquece que a gente faz parte de uma coisa muito maior, né? E a gente fica meio distraído. Talvez se a gente observar uma formiguinha carregando um pedacinho da folha, ela vai achar que aquele pedacinho de folha é o máximo. Mas a gente sabe que aquele pedacinho de folha é só um pedacinho de folha, tem uma coisa muito maior além. Tem uma folha, tem uma árvore, muito grande a terra, né? Comparado a uma formiga. E da mesma forma é a gente. A gente é muito pequeno comparado a esse universo e a gente fica distraído com esse mundo aqui material e a gente tem que ter essa consciência de que a gente faz parte de algo muito maior. Só essa consciência, né? Compreensão a gente ainda não tem de todo, mas a gente tem essa consciência que a gente faz parte. Acho que diferente da formiga, a gente tem essa capacidade de reflexão, de filosofia, para poder entender que a gente faz parte de algo maior. Né? Aí, vamos continuar aqui. O homem sempre deve se conduzir durante a existência material com sabedoria em busca do seu aprimoramento, adquirindo os valores e as qualidades essenciais ao seu progresso. Criado simples e ignorante para através do esforço próprio e da perseverança nas vicissitudes que algumas vezes lhe são impostas, outras vezes são decorrentes da sua liberdade de ação, que gera responsabilidades para com Deus, para com o próximo e, sobretudo, para consigo mesmo, chegar à culminância do objetivo da sua criação. A cada nova oportunidade, ele realiza suas conquistas pessoais em níveis materiais e moral, adquirindo assim um patrimônio somente seu, que o acompanha antes, durante e depois da encarnação. Então, a gente está aqui nesta encarnação, entre muitas outras, com um simples objetivo de aprimoramento, de evoluir, de ter um progresso moral. E faz parte dessa materialidade que ela nos exercita a palavra, para a gente poder ganhar, vamos dizer assim, experiências de uma forma que faça testar a nossa moralidade para a gente evoluir de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim, né? E isso no decorrer da vida e depois que a gente desencarna também lá no outro plano espiritual, a gente reflete sobre o que a gente fez aqui e assim a gente vai progredindo e vai tendo essas experiências nesse mundo aqui na Terra, né? Material. Conforme vai ampliando o seu círculo de amizades na família, no trabalho, nas atividades sociais, conquista cada dia algo bom e valoroso que o ajudará sempre. Nessa interação com a sociedade, ele cresce, amplia, auxilia, trabalha e auxilia seus irmãos que partilham a caminhada evolutiva. Ao encarnar no corpo físico, ele traz deixa eu falar, senão vou esquecer. Essa parte aqui é interessante, que ele cresce, a gente evolui. Aí foi uma pergunta que até o Franklin fez no Evangelho, que, assim, e se eu evoluir muito e for para outro planeta lá? Se eu merecer ir lá para um outro planeta bem mais evoluído, como que é? E aí os outros meus amigos, minhas irmãs, não vai evoluir? Aí tem um exemplo lá, né, que eu dei lá para caso a gente tá num barco lá, naufraga, tá todo mundo boiando lá em cima da madeirinha, aí ele consegue nadar até a beira do mar, aí a mãe dele, a irmã dele, a família dele ficou tudo lá para trás. Aí você não vai querer deixar eles lá para trás, você vai querer voltar para ajudar, né?
É a mesma coisa dessa questão da evolução espiritual. Se a gente chegar ao ponto de evoluir muito além do que, ou alguma outra pessoa evoluir muito além, a gente vai querer voltar para ajudar, e isso faz parte da caminhada. Esses amigos, essas amizades que a gente faz na nossa encarnação, a gente meio que vai em grupos rumando, né, a evolução, né? Ao encarnar no corpo físico, alguém quis falar aí? Ao encarnar no corpo físico, ele traz o seu patrimônio com finalidade de cada vez mais se tornar valioso. E isso deveria fazer com que percebesse que tudo que ele possui no âmbito material será tão somente como usufrutário de tudo que o Pai lhe confiou, através da sua misericórdia. Ao retornar à pátria de origem, quando os sofrimentos inerráveis ou cometem, quase sempre ele lamenta por não ter percebido a realidade, né? A gente acordar para a nossa realidade, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, o que é útil para mim como espírito, né? Porque se a gente confia que depois daqui a gente tem um outro plano, uma outra conversa, uma outra sensação, né? A gente se confia nisso, a gente sabe que a gente está aqui para trabalho, não para essa distração, vamos dizer assim, né? E essas coisas materiais, como a gente sempre fala, ela não serve. Por exemplo, um carro. Eu tenho um carro, ganhei um carro. Ai, adoro meu carro. Quero dar uma volta com o meu carro, vai me ajudar a me locomover mais fácil e tudo mais. Mas em que momento a gente para observar esse carro que a gente ganhou e pensa que ele pode ser um instrumento de caridade, pode ser uma ferramenta de caridade, que ele pode dar carona para pessoas, ele pode ajudar a levar coisas, compra, sei lá, para os outros, para poder. Então, assim como o nosso corpo mesmo, o meu corpo físico, a pessoa é forte, é saudável, ela pode usar esse corpo para poder, sei lá, para se exibir, para se achar bonita e tudo, mas ela também pode utilizar esse corpo como um instrumento de caridade, pode ajudar a carregar a compra, pode ajudar o vizinho a encher uma laje, pode usar essa saúde para poder fazer outras caridade. Eu não sou forte, eu não sou rico, eu não sou nada. Mas você pensa. Você pode pensar no próximo. Todo mundo tem condições de fazer alguma doação para alguém. Então, a gente tem, e falando sobre as coisas materiais, a gente pode utilizar qualquer recurso material para poder ajudar alguém de alguma forma, né? Ou a gente pode ser egoísta e querer ter tudo isso só para a gente e não saber, que nem aqui falou, né? Que a gente lamenta quando chega lá do outro lado e percebe que a gente usufruiu essas coisas materiais de uma forma egoísta, sem ajudar o próximo, sem pensar no próximo, né? E o Evangelho, o Espiritismo, capítulo 16, item 2, o Espírito Xavier Bordeaux, 1861, nos alerta sobre aos bens verdadeiros. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Difunde ao teu redor os benefícios da instrução, distribui aos teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Isso deve ser sempre a meta do espírito durante a existência física e sua transitoriedade aqui na Terra. É mais uma forma de doação, né? Porque a gente está aqui estudando o espiritismo e a gente está ganhando conhecimento, uma informação, e aí a gente vê um irmão passando dificuldade, às vezes ele precisa de uma palavra amiga e a gente agora, vamos dizer assim, temos capacidade de dar alguma instrução para ele, para dar algum consolo, algum amparo, conforme nosso conhecimento, seja intelectual, eu tenho um conhecimento numa área específica, uma pessoa está passando uma dificuldade, e eu posso me omitir a ajudar a pessoa, ou eu posso querer compartilhar o meu conhecimento e ajudar essa pessoa a levantar. Então são escolhas, né? Pode ser por egoísmo, para o nosso próprio benefício, ou pode ser pensando no coletivo, conforme maior a nossa capacidade, maior o nosso dever com o próximo, né? E às vezes a gente ganha toda essa capacidade que Deus nos deu esses tesouros, e a gente não sabe usufruir ela da forma caridosa que deve ser, né? Quase sempre o homem procura a sua propriedade individual e intransferível nas coisas mundanas e transitórias, sem a mínima preocupação com sua parte moral, vivenciando a existência com preocupação que não agregarão valores durante o seu percurso nesse mundo. Então, às vezes a gente fica lá
de óculos escuros, tudo maravilhoso, muito maravilhoso. A gente está lá no mercado, né, fazendo compras e esquece que o mundo, a realidade do mundo, tem pessoas no mundo passando fome, e a gente está lá desperdiçando comida, já está desperdiçando uma coisa ou outra, e aí a gente até ignora, né, que nem o pessoal lá pedindo um pão, pedindo alguma coisa, a gente ignora, a gente acha que não existe coisa ruim no mundo, não existe sofrimento no mundo, porque o meu mundo está aqui confortável, eu estou no meu conforto. Então, essa preocupação individual do homem, ela tem que ser dissipada, né? Desmascarada, desintegrada, e ela acordar para a realidade e pensar nesse coletivo, que existe outras pessoas, e não só material, né? Não é só uma pessoa, não é, temos que ter caridade só com pessoas que estão com fome, tem pessoas bem-sucedidas que têm carência de sentimentos, carências de boas intenções, pode ser em qualquer nível social, né? Não é só pessoas que têm necessidades materiais, tem pessoas que têm necessidades emocionais e espirituais, ou uma conversa amiga, ou uma sinceridade. Então, todo mundo a gente pode ajudar, né? Aí, ao despertar para a compreensão e aquisição desses bens imperecíveis, ele sofre, lamenta e quase sempre se revolta com a providência que sempre o agradou com suas bênçãos, objetivando seu progresso infinito. É que nem você ser um filho que seu pai paga para você a sua faculdade e você não vai na faculdade, você falta, você cabula na sua faculdade, e o seu pai está lá pagando todo mês lá. Aí depois que termina o ano que você foi reprovado, o seu pai fala assim: ah, não, meu filho, eu vou continuar pagando para você lá, acho que ano que vem vai superar essa, né? Aí você fica até com vergonha, né? Fala, pô, olha só como ele é bom, né? Depois de tudo isso que eu fiz, todo esse descaso, essa ingratidão que eu tive, mesmo assim ele vai fazer eu me encarnar com saúde, com dois braços, duas pernas, e eu vou tentar de novo me fazer a minha missão aí, né? Que é o que é a nossa encarnação, né? O objetivo do homem nas existências físicas é exatamente para que ele conquiste com sabedoria, boa vontade e desapego aos bens materiais, que constituem um dos maiores entraves ao crescimento que busca no seu interior. Seguir os passos do Mestre Jesus, mesmo que encarnado, aprenda a valorizar e a priorizar os bens da alma e do coração, os tesouros da amizade e da verdadeira fraternidade. Quando então bem e o amor reinarão sobre a terra, unindo todos os seres no ideal de servir e amar a Deus e ao próximo, como Jesus já havia nos dito. Eu gosto de falar muito analogia com churrascão, né? Então, eu gosto bastante de churrascão e de festa assim, com os amigos. Então, eu vou fazendo essa analogia, que você tem lá um churrascão para fazer e a pessoa tem que pagar lá R$ 100 para contribuir para fazer esse churrascão. Aí todo mundo vai lá dando R$ 100 para poder isso aí acontecer. Aí a pessoa não tem esses R$ 100. Mas aí você vai falar para ela no ir, fala, então se você não tem dinheiro, então você não vai. Que eu quero dinheiro. Mas na verdade a gente quer que a pessoa vai, não importa se ela não tem o dinheiro, eu quero a presença dela. Isso que é a verdadeira amizade, né? Então não é o dinheiro, não é essas coisas materiais. Às vezes a gente quer a presença da pessoa. A gente não quer o que ela tem, né? Quer só a presença dela. Essa é a verdadeira amizade, a verdadeira relação entre os seres, né? O que a gente carrega lá para o plano espiritual é isso, essa ligação emocional. É que nem um casamento, né? Acho que o pilar de um casamento é isso. Não é porque você está lá casado com um documento lá, assinou lá compartilhamento de bens, não sei o que lá, dos padrinhos, não sei o que lá, tal, tal. Mas o que é a base de um casamento é uma pessoa gostar da outra, tá? Porque eles gostam um do outro. Não é por causa de assinatura de nenhum documento, né? E se for um casamento por questões materiais, porque a pessoa, eu só casei com ela porque é bonita, porque, por causa disso, por causa de dinheiro, por causa de não sei o que lá, depois que eles desencarnam, eles não vão ficar mais juntos, porque eles não estavam por questão emocional, não estava ligado por questão emocional, estava ligado por questão material, né? Isso a gente não leva lá do outro lado. As nossas amizades, tudo isso. Só as coisas verdadeiras vão se prevalecer. Essas coisas que são materiais,
que são com segundas intenções, elas não vão para o outro lado, para esse plano espiritual que a gente fala, né? A Zenaide, eu não sei quem é a Zenaide, entrou aí. É isso aí. Oi, boa noite. Boa noite, Zenaide. Tudo bem? Tudo. Então, desculpa o atraso, bem atrasada, né? E gostaria de saber se eu posso estar assistindo pelo menos um pouco e depois Tá bom, a gente está eu no... Ô, Zenaide, a gente tá no final da aula aqui, mas ela vai estar gravada e depois você vai poder ver ela total, tá? Ah, maravilha. Depois Tá bom, o Wagner sobe a aula para o canal do YouTube, ele manda o link direitinho para vocês, e aí você pode assistir depois, tá bom? Ah, tá bom, muito obrigada. Imagina. Mas pode ir acompanhando aí, sem problema. A gente está finalizando aqui, não tem problema. Ah, tá ótimo, obrigada. Wagner, você falou que achava que não tinha muito a ver com a primeira parte da aula, mas eu acho que tem tudo a ver com a primeira parte da aula, né? Porque sempre traz a explicação do Evangelho sobre a ótica, né? Então, o que é isso? O que a gente leva quando a gente vai para o mundo espiritual, né? Então, essa questão dos bens materiais, dos bens espirituais que foi falado, né? Eu acho que tem super a ver, sim, né? Só que com outro jeito de se falar a mesma coisa, né? Eu acho que a mensagem de hoje é essa mesma, é a gente entender que, de verdade, a única coisa que muda é que a gente perde o nosso corpo físico, só. O resto continua. Então, que a gente tem que realmente continuar trabalhando aí no nosso dia a dia para ir melhorando, tentar construir essa linguagem, como o Marcos falou, que é universal, que é a linguagem do amor, que eu acho que é a única que realmente ensina, né, nos ensina nesse sentido, mas a gente pensar nessas questões, e de verdade, eu acho que a gente não pode ter medo, né, tem muita gente que tem medo ainda, mesmo sabendo de tudo da doutrina espírita, né, fala assim, nossa, mas eu tenho medo, o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar, porque aqui eu sei o que eu estou tendo domínio do que eu vivo, né, mas a gente tem que pensar que o medo, muitas vezes, é a falta da fé mesmo, né, e entender que tudo que a gente vai passar no mundo espiritual, na erraticidade, a gente vai passar porque a gente precisa. Então, quando a gente começa a entender que se a gente for para um umbral é porque a gente precisa, se a gente for para o hospital espiritual é porque a gente precisa, se a gente for para outro lugar, que mundos esses nós formos, é porque a gente precisa estar lá. Então, se a gente vai com essa consciência de aprendizado, eu acho que tudo vai ficando mais fácil, né? Menos difícil, talvez. Essa confiança nessa vida futura, essa certeza de que isso aqui estamos numa passagem, nos traz um alívio, um conforto para a gente poder passar. Essa é a diferença, eu acho, né? Quando a gente desperta para esse entendimento, quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, coisas que parecem que são que nos machucam assim profundamente e a gente não fica até desesperado, isso é falta de fé, porque eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, estou falando que é fácil, estou falando que da teoria, né, o que seria certo, né? Mas se a gente tivesse essa confiança, essa fé, a gente olharia, por exemplo, eu já tive dificuldade financeira assim bem grave e durou 2 meses, 3 meses, muito muito difícil. E no primeiro dia que eu tive essa dificuldade, eu achei que o mundo tinha acabado para mim. Falei, acabou o mundo. Mas, poxa, eu tenho, sei lá, centenas, milhares de anos de existência, várias encarnações, isso aqui não é nada, isso aqui é um dia, só um primeiro dia de um problema. Olha o tamanho do universo lá que o cara falou lá. Olha o tanto de coisa que acontece. Eu estou preocupado no meu primeiro dia que eu estou mal financeiramente, sei lá. Aí eu não tinha essa fé de que isso vai passar, isso vai passar. Qualquer dificuldade que a gente tem, vai passar. Aí durou 3 meses, 2, 3 meses. Aí foi passando os dias, aí foi, pô, melhorou, melhorou. Aí você olha para trás e fala, poxa, que falta de fé, né, cara? Você passou o problema, né? Então... E a gente tem muito orgulho ainda, né, Wagner, de pedir ajuda. A gente não gosta de se mostrar nessa situação de vulnerável, né? Que eu estou vulnerável a alguma coisa, que eu tenho defeitos, que eu tenho necessidades, que eu falhei, entre aspas, em algum momento. Eu acho que a gente, enquanto ser humano,
carrega muito isso dentro da gente, né? Então, muitas vezes é difícil até eu pedir ajuda. Eu falar, olha, eu não estou conseguindo, eu não sei, eu estou sem dinheiro, não tenho como pagar a minha conta no final do mês, eu preciso de comida. E a gente percebe o quanto isso é doloroso para muitas pessoas. E eu acho que as provas, elas vêm justamente também para nos mostrar isso, como você falou, nós não somos nada perto desse universo, né, que tudo vai passar. Então, qual é o problema da gente pedir ajuda? Qual é o problema da gente reconhecer os nossos erros, os nossos fracassos e as nossas, enfim, intemperanças, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Que nem a A formiga. gente mostrar as nossas vulnerabilidades, né? A formiguinha reclamar que a folhinha, um pedacinho da folhinha dela caiu no chão e ela queria que eu fosse lá buscar um pedacinho da folhinha dela. Eu falei, meu, é um pedacinho de folha, meu. Mas para ela é uma coisa super importante. Na realidade dela. Que nem a gente. E as formiguinhas são muito espertas, sabia? Só para te encerrar, contar uma historinha, eu estava lendo essa semana, ouvi alguma coisa, em algum documentário, eu acho. As formigas têm uma inteligência tão desenvolvida que primeiro saem algumas formigas aleatórios para procurar a comida certa, né, as folhinhas certas para carregar. E aí, quando elas encontram, que elas vão voltando e bate a anteninha lá junto com a outra, que dá aquela palavrinha, elas traçam a linha reta mais curta do formigueiro até o local da comida. Então, elas nunca vão estar andando em zigue-zague perdidas, sempre a trilha delas vai ser a mais curta até o lugar onde, enfim, encontraram as folhinhas que elas queriam lá, o que elas queriam. E aí eu fiquei pensando, como é esse sistema, né, que a gente não entende. Aliás, eu não sei quem tem Netflix, mas eu assisti um documentário que chama Consciência, são 5 episódios, que fala sobre o desenvolvimento da consciência humana, aí fala também da consciência animal, fala de Gaia, que é o nosso planeta, como que ele é visto como organismo vivo, a consciência do outro, ele é muito interessante, foi lá que eu vi, agora eu lembrei. E traz esses questionamentos, né, e a gente sabe que a consciência, aparentemente, ela só pertence ao hominal, ao homem, mas existe uma consciência que aí eu acho que a inteligência do universo, a inteligência divina, de como organizou tudo no nosso planeta, que não tem como negar isso, né? Então, é uma série que vale a pena ver, acho que são 5 episódios só, série brasileira, com entrevista vários filósofos, biólogos, pessoas, historiadores, e aí eles vão conversando sobre isso, né? Eu acho que é uma dica interessante, mesmo não tendo a ver com o espiritismo em si, mas tem a ver com a formação da consciência. Faz parte do que a gente também trabalha, né? Sim, Gente, alguma pergunta? As formigas são inteligentes, elas comem a minha pizza aqui antes de esfriar já. Come o açucareiro, né? Chega uma hora, o açucareiro virou chocolate granulado, você não sabe o que é formiga, o que é o açúcar ali no meio, né? Aí você bota no pires com a água, elas dão um jeito de driblar aquela água e vão que vão, né? Principalmente aquelas miudinhas, né? Que a gente não sabe nem de onde surge, por onde que entra, aqui no 8º andar que eu moro. Mas tem formiga aqui, né? Mas é isso, gente. Então, até segunda a gente vai fazer a oração de encerramento. Então, alguém mais gostaria de se colocar antes da gente fazer a oração? Não? Então tá bom. Vai, Marcos. Oi, eu só esqueci de dizer, a Sofia ficou com dor de garganta, tá com febre, por isso que a Renata não tá aqui presente agora. Ah, tá bom. Tudo bem. Depois ela assiste, tá bom? O bom da aula gravada é isso, pode assistir depois. Alguém quer falar? Melhoras para Sofia, tá, Marcos? Beleza? Ninguém quer falar sobre formiga também? Não. Vou já aproveitar e dar um recadinho aqui, que aí eu vou pedir para o pessoal me passar os e-mails, todo mundo me mandar um e-mail, porque aí eu vou deixar as aulas privadas, não só não listadas, mas elas privadas, aí tipo, só quem tem o e-mail que vai poder acessar as aulas lá, tá bom?
Aí depois, se puder jogar lá no grupo, cada um jogar o e-mail, aí eu vou pedindo pro pessoal, tá? Ou se quiser mandar diretamente para o Wagner, para não pôr no grupo, sei lá, que às vezes não se sente confortável, manda direto para ele, tá bom? É verdade. Pode ser. Então vamos encerrar aqui a aula de hoje. Vamos agradecer pela aula de hoje, pelos nossos mentores que estão em nossas casas, em cada uma das nossas casas, nos abençoando, nos iluminando, felizes com a nossa disposição, nossa dedicação em querer aprender mais um dia, que Ele ilumine nossas casas, todos os cômodos das nossas casas, todas as pessoas, todas as plantas, todos os pets, né, que temos na nossa casa também, que Deus ilumine eles também. Que nos abençoe para o restante para o começo dessa semana, para toda essa semana. E nos abençoe, né? Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Será? Eu fiz o Pai Nosso certo de novo? Errei de novo? Será? Ei, certinho. Tá. Não sei que tá com... Gente, boa semana. Fala. Não, eu acho que é o fone. O fone faz eu ouvir minha voz, aí eu me confundo na minha própria... A própria coisa que eu tô falando, eu tô me confundindo. É horrível, né, quando dá esse negócio que a gente fica ouvindo a própria voz. Gente, então boa semana para vocês, até segunda. Tá bom? Tchau, boa noite. Boa noite, muito bom ver vocês de novo, tá bom? Tchau, gente.